Hoje a gente está retornando com nossas atividades do segundo semestre. Então, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de passar alguns direcionamentos. Então, eu peço que todos mantenham seus microfones e suas câmeras desligadas e evitem utilizar o chat durante a fala do palestrante. No final da apresentação, nós teremos ali por volta de uns 40, 45 minutos para comentários, para perguntas, e a comissão organizadora ela vai acompanhando os pedidos de fala. Gostaria de reforçar também que esse SMEM ele vai ser gravado e disponibilizado posteriormente no canal do YouTube, nosso programa de pós-graduação. Bom, pessoal, então, passando aí para o nosso convidado de hoje, o professor Gilberto Januaro, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Ele é licenciado em matemática pela Universidade de Guarulhos, possui mestrado e doutorado em educação matemática pela PUC São Paulo, é professor do Departamento de Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Montes Claros, trabalha com formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática e é líder do grupo de pesquisa Currículos em Educação Matemática, no qual estuda e desenvolve investigações sobre currículos de matemática, materiais de apoio ao desenvolvimento curricular e a relação professor-currículo. E hoje está aqui para falar para a gente sobre a pesquisa sobre a relação professor-materiais curriculares, enfoque para as agências e as affordance. Então, é um prazer recebê-lo, Gilberto, mesmo que virtualmente, né? Agradeço muito sua disponibilidade, sua participação, e fique à vontade aí. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todas e todos. É um prazer bastante grande estar aqui com todos vocês, conversar sobre pesquisa e, em especial, conversar sobre a pesquisa em educação matemática, sobre a relação entre os professores e os materiais curriculares. Eu preparei aqui alguns slides para poder direcionar melhor a minha fala, e depois que eu finalizar, vocês fiquem à vontade para fazer colocações, perguntas, complementar, confrontar, enfim, refutar alguma fala minha, para que o diálogo possa se estabelecer. Já falei para o Lucas para ele me controlar, como todos nós aqui somos professores, a gente sabe que professor fala mais do que o permitido, né? Então, o título da minha fala, que eu coloquei aí, a pesquisa sobre a relação professor-materiais curriculares, enfoque para as agências e as affordances. A pesquisa sobre a relação entre professores e materiais curriculares, né? Essa temática, a gente acaba se envolvendo com ela já antes do nosso doutorado, a partir de um projeto de pesquisa do qual nós participamos, um projeto coordenado pela professora Célia Carolino Pires, pela professora Eda Cury, e em parceria entre a PUC de São Paulo, a Unixul e a Secretaria Municipal de Educação. Então, foi a partir desse projeto que nós sentimos a necessidade de buscar estudos, de buscar aportes teóricos, para poder compreender melhor qual é o uso que se faz de materiais curriculares e como que a gente pode compreender esse uso a partir do professor e a partir do próprio material. Então, para a gente poder começar, para a gente poder se situar e para situar também esse campo de pesquisa, né, dentro da educação matemática, um campo que está aí na intersecção entre os currículos de matemática e a formação de professores, é importante a gente iniciar situando brevemente como que o contexto brasileiro ele foi sinalizando, né, e faz emergir o interesse por o interesse da pesquisa em materiais curriculares, claro que inicialmente em livros didáticos, mas da pesquisa sobre materiais curriculares. Então, quando a gente olha para a trajetória de reforma curricular, de movimento curricular no Brasil, a gente considera, a nível federal, o início desse movimento, dessas reformas curriculares, já aí na segunda metade dos anos 90, com a publicação de um conjunto de documentos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse conjunto de documentos, obviamente, que ele não vai se originar do nada, a gente sabe que
do ponto de vista regional, do ponto de vista local, alguns estados e municípios, anterior à década de 90, já tinha todo um movimento de estudo, de discussão e de publicação de documentos que apresentavam orientações em relação à elaboração dos currículos na escola. A título de exemplo, nós temos o estado de São Paulo, que já na década de 70 começa um movimento, junto com a sua rede, já consolidada naquele momento, começa um movimento de discussão envolvendo professores e especialistas da antiga SEMP para a construção dos guias curriculares, os famosos Verdão e Vermelhão. Quem está aí há um certo tempo já em sala de aula, ou quem pesquisa história da educação, quem estuda currículo vai se lembrar desse material. Quem é professor de escola estadual, se buscar lá na biblioteca, vai provavelmente achar esses dois documentos. Então, no Brasil, um primeiro movimento partiu de estados e municípios, e depois esse movimento acabou indo para o âmbito federal nos anos 90, especialmente na segunda metade dos anos 90. Depois, no início, aí na primeira metade dos anos 2000, também são publicados um conjunto de documentos que apresentam orientações, que apresentam prescrições relativas ao ensino de matemática e de outras disciplinas também para o ensino médio e também, especialmente, aí uma proposta curricular para a educação de jovens e adultos. Bem, esse conjunto de publicações, né, esse conjunto de documentos, ela vai, de certo modo, trazer implicações para o campo educacional, e especialmente, aqui no nosso caso, implicações para os institutos de pesquisa, para os programas de pesquisa. E aí, como a professora Célia sempre colocava, sempre dizia, esse movimento, ele vai trazer também implicações para a organização de diferentes sistemas de ensino e para a produção de distribuição de livros didáticos. Então, a partir da publicação desse conjunto de documentos, estados e municípios que já tinham os seus documentos curriculares passaram a reelaborar esses documentos. E outros municípios, outros estados que ainda não possuíam, passaram, então, a elaborar a partir das orientações desses documentos nacionais. Mas também esses documentos acabaram impulsionando aí a publicação e a distribuição de livros didáticos no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático, do PNLD, e, obviamente, com a efervescência dessa produção e até mesmo a própria publicação desse conjunto de documentos, vai despertar um interesse de parte da comunidade acadêmica em realizar estudos, em realizar pesquisas, seja sobre pesquisas no sentido de análise documental dos próprios documentos, ou então análise documental nos próprios livros, seja pesquisas relacionadas a como que os professores passam a receber esses materiais, que análise que os professores fazem desses materiais e que uso que eles fazem desses materiais. Então, esse é o contexto brasileiro no qual a gente entende que surge o interesse da comunidade acadêmica em pesquisar sobre materiais curriculares, em pesquisar sobre documentos curriculares. Claro que antes já havia pesquisa sobre esses temas, mas ela é consideravelmente, né, a pesquisa ela é ampliada, é aumentada a partir da publicação desse conjunto de documentos aí no final dos anos 90. No contexto dos Estados Unidos, também acontece um movimento semelhante, ou seja, é sempre um movimento de reorganização curricular, e lá a gente vai citar a publicação dos standards, né, publicados pelo NCTM em 89. Esse documento, ele vai ser traduzido para outros países, inclusive o grupo de professores de matemática lá de Portugal vai traduzir para o português. Mas esse documento também, no contexto dos Estados Unidos, a partir de sua publicação, a partir dele são publicados vários materiais curriculares, programas curriculares que eles chamam, né? O que nós chamamos aqui de livros didáticos ou coleção de livros didáticos, lá eles chamam de programas curriculares.
mas aí há uma efervescência de diferentes programas, há uma adoção muito rápida, né, pelos professores das escolas, e justamente essa rápida adoção desses programas, baseado nos estándares de 89, vai despertar também o interesse da comunidade acadêmica para estudar quais são os efeitos desses programas, desses materiais curriculares, para as práticas de ensinar e de aprender matemática. Então, esses documentos também passaram a nortear programas curriculares, incluindo a elaboração de diferentes livros, né, a serem distribuídos e adotados pelas escolas dos diferentes distritos. Então, a gente pode perceber que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, e possivelmente outros países também, eles passam por processos semelhantes. É sempre um movimento de reorganização curricular que vai implicar a produção e a distribuição de materiais curriculares, e em função disso, do grande uso desses materiais e dos possíveis efeitos que eles vão trazer para as práticas de ensinar e de aprender, que desperta na comunidade o interesse em se fazer pesquisa sobre eles e sobre o efeito deles para esses processos de ensino e de aprendizagem. Portanto, a produção de materiais curriculares, ela está implicada pelas reformas que ocorrem, seja em âmbito, né, de Estado, no sentido de federal, seja em âmbito mais local ou regional. Sempre a produção desses materiais, ela está relacionada, é uma consequência dessas reformas curriculares. Na Espanha também acontece um movimento semelhante, como destacam, né, autores como o Bonafé, como o próprio Sacristã, entre outros que a gente também tem entrado em contato. Então, as prescrições curriculares, quando a gente olha para a produção desses materiais, talvez uma pergunta se já tem um documento curricular, e se o professor já tem um conhecimento, se já tem uma formação, seja o professor dos anos iniciais, ou do Fundamental 2 ou médio, se já tem uma formação matemática para atuar, qual é a necessidade de materiais curriculares, qual é a necessidade de se investir na publicação de materiais curriculares? É porque a gente que estuda um pouco a temática, né, e principalmente tomando como referência os estudos do Sacristã, a gente sabe que as prescrições, que esses documentos, eles geralmente apresentam proposições bem genéricas. Então, assim são os PCNs, assim é a própria Base Nacional Comum Curricular, que é um documento muito mais recente, né? É um documento que ainda está quentinho aí, que acabou de sair do forno. Esses documentos, eles apresentam proposições muito gerais, e essas proposições, elas são gerais e pouco contribuem para orientar, de fato, o trabalho que o professor faz quando ele vai planejar e quando ele vai realizar as suas aulas. Por outro lado, o porquê que esses materiais pouco contribuem? Porque também, às vezes, a própria defasagem na formação do professor, tanto o professor especialista quanto o professor polivalente, essa formação, muitas vezes, não dá conta de preparar o professor, de capacitar o professor, de qualificar o professor, para que ele possa interpretar as prescrições curriculares e ele mesmo elaborar as suas próprias atividades, tendo em vista levar os seus alunos a alcançar os objetivos propostos e elencados nessas prescrições. Por isso que os materiais curriculares, como currículo apresentado, é o material que vai traduzir essas recomendações, e aí o professor acaba muitas vezes compreendendo as orientações curriculares desses documentos quando eles passam a folhear esses materiais curriculares, quando eles passam a analisar, a selecionar e a escolher parte desses materiais para poder elaborar e desenvolver as suas aulas. Então, a função desses materiais curriculares, claro que além de criar situações para que as aprendizagens dos alunos ocorram, a função desses materiais, muitas vezes, é traduzir em forma de atividades, em forma de tarefas,
as prescrições curriculares no que diz respeito às orientações conceituais, didáticas, metodológicas, relativas à avaliação, relativas à questão de gestão de aula e assim por diante. Então, quando a gente olha para o contexto nacional brasileiro, a gente percebe um significativo número de materiais que são disponibilizados, em especial às escolas públicas. Então, nós temos aí como exemplo os livros didáticos, temos os materiais elaborados pelos sistemas particulares de ensino, como, por exemplo, o Etapa, o Positivo, o Anglo e assim por diante. E também nós temos nesse bojo os materiais que são elaborados pelas próprias secretarias de educação. A título de exemplo, nós temos aí os materiais da Secretaria Municipal de São Paulo e da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Então, esses professores, tanto da rede municipal quanto estadual de São Paulo, além de ter acesso ao livro didático que foi analisado, que foi aprovado e que foi provavelmente escolhido por esse professor no âmbito do PNLD, ele ainda conta com outro material que, no âmbito desse estado, no âmbito deste município, procura materializar de uma forma mais fiel, de uma forma mais próxima, as orientações, as prescrições, aquilo que é proposto, tendo em vista o contexto desta rede de ensino. Então, uma diferença desses materiais, desses materiais elaborados pela Secretaria em relação aos livros didáticos, é que enquanto os livros são elaborados para uma nação continental como é o Brasil, esses materiais elaborados por secretaria têm como ponto de partida o contexto, as necessidades, as demandas específicas do seu estado e do seu município, portanto, da rede a qual pertence. Mas o que a gente quer evidenciar é que, seja da rede privada, seja da rede pública, os professores e os alunos, eles têm acesso a um conjunto de materiais que apresentam em forma de atividades as prescrições que constam em determinados documentos curriculares, né? E aí, o que são, então, os materiais curriculares que a gente faz referências nos nossos estudos? São os materiais disponibilizados aos professores, também aos estudantes, né, mas em especial aos professores, para mediar, para promover, para criar situações de aprendizagem, sejam eles os livros didáticos, os materiais apostilados, os materiais produzidos por organizações não governamentais, materiais digitais ou cadernos de atividades que as próprias secretarias elaboram como uma ação de implementar as reformas curriculares daquele determinado estado, daquele determinado município. Então, se a gente olha para o âmbito federal, os livros didáticos, agora que são aprovados pós-BNCC, eles têm ainda uma outra característica, têm ainda uma outra função, que é implementar as propostas da BNCC. Tanto é que, se a gente for ler os editais dos PNLDs, pós-BNCC, é uma exigência, né, colocado pelos editais, que aquela obra, ela precisa atender às prescrições, às propostas colocadas pela BNCC, para que ela possa concorrer ali ao edital do PNLD, senão ela não vai ser nem analisada. Isso é uma forma de você forçar, de você obrigar, né, de você colocar em prática a implementação curricular, nesse caso, do âmbito federal. E quando a gente olha para o estado de São Paulo, para o município de São Paulo, esses cadernos de atividades também são materiais que visam promover a implementação curricular e o desenvolvimento do currículo de suas respectivas redes. Então, a esse conjunto de materiais que apresentam, né, os objetos do conhecimento, as propostas curriculares em forma de atividades, nós chamamos de materiais curriculares, podendo ser livros didáticos, cadernos de atividades elaborados por Secretaria de Educação e materiais apostilados elaborados pelos sistemas privados de ensino, por exemplo. E o que é, então, a relação entre professor e materiais curriculares que a gente estuda, né? É o modo como cada professor
interage, como cada professor se baseia e como que cada professor influencia e é influenciado pelos materiais projetados para orientar o ensino. Então, esses materiais, eles têm propostas, eles têm princípios, eles têm teorizações subjacentes a eles, e os professores também têm seus objetivos, suas crenças, seus conhecimentos, têm os seus recursos, que, ao se relacionar com os materiais, né, ambos os agentes, eles entram numa relação em que um acaba influenciando a ação do outro. Os professores influenciam os livros didáticos, os professores modificam as intencionalidades dos livros didáticos, mas os livros didáticos também acabam influenciando as práticas dos professores. Os livros didáticos acabam implicando as práticas dos professores e modificando as suas intencionalidades, porque na relação, que é uma relação dinâmica, os recursos, as características e os elementos de cada um deles acaba, de certo modo, influenciando e sendo influenciado pelo outro agente. Então, a essa relação, a esse tipo de uso, a esse tipo de influência que pode ocorrer, a gente chama de relação professor-materiais curriculares. Eu estou falando aqui, a gente fala especificamente de materiais curriculares, mas poderia ser a relação do professor com o currículo, pensando no documento prescritivo. Poderia ser a relação do professor com os PCNs, a relação do professor com a BNCC, por exemplo, a relação do professor com o currículo paulista, a relação do professor com o currículo da cidade, a relação do professor com o currículo da cidade de Rio Claro, né? Poderia ser também porque os materiais, assim como os materiais curriculares, os documentos prescritivos também trazem no bolso suas propostas, princípios, orientações que acabam influenciando as práticas dos professores ao fazer uso desses materiais. Então, o modo como os professores se relacionam com esses materiais, os significados que os professores atribuem e as adaptações que realizam no âmbito dos currículos moldados e efetivamente praticados em sala de aula, é uma realidade que, pelo menos no Brasil, ainda é pouco conhecida. Ou seja, nós somos um país continental, a realidade brasileira, a realidade educacional brasileira é uma realidade que depende de livro didático, que usa livro didático, né? Se usa bem ou se não usa, mas usa livro didático. Todas as nossas escolas públicas e privadas fazem uso do livro didático. Existem pesquisas que vão investigar aspectos dos livros, vai pesquisar como é que está a proposta de geometria, por exemplo, se o livro apresenta, qual é a concepção de resolução de problemas que está presente no livro, mas quando a gente analisa as pesquisas que tem como foco livro didático ou material curricular qualquer, a gente percebe uma lacuna, uma inexistência quase de pesquisas que procuram olhar para o uso que os professores fazem desses materiais curriculares e o que influencia esses usos, quais são as consequências para as aprendizagens das crianças quando um professor faz um determinado tipo de uso do material curricular. Então, o que os professores fazem com esses materiais tem fundamental importância para as políticas públicas em educação, inclusive para as ações formativas também, né? Se a gente olhar para as nossas licenciaturas, bem, se a realidade brasileira é um trabalho baseado em livro didático, a gente vê que poucas disciplinas discutem livro didático quando a gente analisa as suas emendas. Poucas disciplinas abordam análise de livro didático, abordam os conhecimentos que os professores mobilizam quando usam livro didático, abordam como que os livros didáticos podem colaborar para o desenvolvimento profissional dos professores, né? Então, a gente vê que, nesse campo, ainda a pesquisa ela é bastante tímida, é bastante pequena e precisa, obviamente, de maior envolvimento, maior engajamento da comunidade acadêmica sobre isso. Então,
falando especificamente da pesquisa brasileira com foco em materiais curriculares, a gente, como eu falei inicialmente, em relação a livros didáticos, nós temos um conjunto bastante significativo de pesquisas que analisam livros didáticos, mas pesquisas que voltam a olhar para os materiais curriculares e para o uso que esses materiais, para o uso que os professores fazem desses materiais, ainda são bastante pequenas. E aí eu quero citar a dissertação da Marilene, que é minha aluna de mestrado. Ela está fazendo um trabalho que tem como foco a relação dos professores com os materiais curriculares. A dissertação da Marilene é em formato multipaper. E aí o primeiro artigo ela fez um estado do conhecimento da pesquisa brasileira sobre materiais curriculares, e aí ela conseguiu mapear 31 pesquisas, né, aí está projetado para vocês as instituições, né, e a quantidade de pesquisas já concluídas em desenvolvimento, mas pesquisas que têm como foco materiais curriculares e, de algum modo, relação dos professores com esses materiais curriculares. O que a Marilene vai identificar, né? Que no âmbito desse conjunto aí, dessas 31 pesquisas, poucas, se 31 já é pouca, num contexto que, por exemplo, eu identifiquei, se eu não me engano agora, 4.080 pesquisas que até 2015 tinham como foco livros didáticos, a Mari vai encontrar 31 que tenha como foco essa relação. Mas quando ela vai fazer uma análise mais minuciosa, dessas 31, são 2 ou 3 que têm como objeto de análise, de fato, foco de discussão, a relação dos professores com os materiais curriculares. Então, a gente percebe que no Brasil, a pesquisa da relação dos professores com os materiais, ela ainda é bastante pequena, comparada, por exemplo, aos Estados Unidos, que já tem um grupo bastante consolidado e que estuda essa relação. E aí, quando a gente vai, então, estudar essa relação, qual seria um referencial teórico para a gente poder compreender essa relação? Então, um primeiro referencial aí é do Matthew Brown. O Matthew Brown, ele fez o doutorado dele concluindo em 2002, e ele vai investigar um grupo de 3 professores dando aulas de ciências com livros didáticos de ciências. E quando ele vai, então, acompanhar os professores no planejamento e na realização das aulas, durante um bom período letivo, ele acompanha esses 3 professores, ele vai identificar 3 tipos de uso dos materiais curriculares, dos livros didáticos. Ora, os professores reproduzem fielmente o que está no livro didático. Então, o professor pega aquela determinada sequência de atividades, toma nota das orientações presentes no material para desenvolver aquela sequência de atividades, e o professor, então, reproduz fielmente na sua aula conforme está no material. Ora, o professor faz adaptações, ele faz adequações, ele modifica, por exemplo, ele modifica os textos dos problemas. Se ele entende que está muito complexo, que os dados, que as informações numéricas estão muito complexas, ele reduz, ele altera a ordem de apresentação. Por exemplo, se o livro apresenta a sequência da atividade 1, 2 e 3 e 4, ele entende que é melhor começar pela 4, depois fazer a atividade 1, depois a atividade 2, depois a atividade 3, por exemplo. Então, ele faz adaptações. Ou então, ora também o professor improvisa, né? O que é improvisa? Está ocorrendo a aula, os alunos demandam algumas necessidades, não compreendem, não conseguem avançar com as atividades conforme foram propostas pelo livro ou pelo material que o professor criou. Então, o professor se vê na necessidade de fazer criações sem o planejamento, portanto, ele improvisa na aula. Então, o Brown, ele vai identificar esses 3 tipos de relação com os materiais curriculares: reprodução, adaptação e improvisação. Agora, quais são os elementos, o que acontece que vai justificar cada um desses 3 tipos de uso? E aí ele vai olhar
tanto para os professores, quanto para os materiais curriculares. Ele vai caracterizar os recursos de cada um desses agentes. Então, no lado esquerdo aí do quadro teórico do Brown, tem os recursos curriculares, que são os objetos físicos, as representações de domínio e os procedimentos. E ao lado direito, tem aí os recursos dos professores, que são os conhecimentos específicos do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e as crenças, objetivos e concepções. A gente pode observar, quem é do campo da formação de professores, que o Brown está se fundamentando do lado direito para discutir recurso dos professores. Ele toma como referência os estudos do Lee Schumann, né? Justamente por pegar essas duas categorias aí. E do lado esquerdo, ele está pegando, né, como referência, principalmente para discutir a relação, a questão do Vygotsky, quando discute a ferramenta como um processo de construção cultural e social, e a relação ser humano com o objeto da ferramenta. O Vygotsky vai discutir que nesse processo, né, há uma interação dinâmica e que um acaba influenciando a ação do outro. Portanto, ele diz que nessa relação, né, professor-ferramenta, professor-materiais curriculares, um acaba influenciando a ação do outro. Se, por um lado, os materiais curriculares, ele tem os seus objetos físicos, que a gente pode traduzir como quantidade de páginas, se há ilustração ou não, se a qualidade das redações estão adequadas ao nível dos alunos, a questão das representações de domínio, que seriam justamente o aspecto conceitual, epistemológico da matemática, dos objetos matemáticos presentes no material, a questão de procedimento, que são a materialização de orientações de procedimentos relativos à abordagem didática, conceitual e metodológica desses conteúdos. Então, quando o professor analisa essas características, elas podem influenciar. O professor pode entender que está ok, que está bacana, portanto, ele vai reproduzir, e o professor pode entender que não, que existe ali alguns pontos de fragilidade, portanto, vai levar ele a adaptar. Por outro lado, os professores também têm, ou deveria ter, o conhecimento específico do conteúdo, no nosso caso aqui, matemática, né? Primeira coisa que a gente precisa ter é o nosso conhecimento de matemática para poder dar aula de matemática, embora ele não seja suficiente. Eu também preciso conhecer aspectos relativos à abordagem desse conteúdo. Não basta só saber matemática, eu preciso saber como abordar, como apresentar, né, esse conteúdo, como criar situações de aprendizagem a partir desse conteúdo. Além disso, como todo ser humano, nós temos as nossas crenças, as nossas concepções, temos os nossos objetivos, sobre o quê? Sobre a própria matemática, sobre o currículo, sobre os materiais curriculares. E esses elementos também acabam influenciando. Então, são esses dois jogos de recursos que acabam influenciando e dando o tom aí da relação, seja por reprodução, adaptação ou improvisação. Um outro referencial teórico é desenvolvido pela Remilá e pelo Kim, que justamente eles vão chamar de conhecimento da matemática incorporada ao currículo. E aí a gente traz incorporada ao material curricular. O que seria isso? Quando a gente vai discutir categorias de conhecimento profissional docente, nós temos aí diversos modelos teóricos, né? Todos eles tendo como referência os estudos do Lee Schumann. No campo da matemática, um modelo que tem contribuído bastante, que é com frequência identificado nas pesquisas brasileiras, é o modelo proposto pela Débora Bal e seus colaboradores, embora a gente tenha outros modelos. A Janine Remilá e o Kim, eles vão fazer uma análise desses diferentes modelos teóricos e eles vão constatar que, embora esses modelos apresentem propostas, apresentem categorias que são importantes para a gente compreender quais são os conhecimentos que um professor de matemática precisa ter ou ampliar para poder ensinar matemática, eles não tratam especificamente de questões relativas ao currículo, em especial aos materiais curriculares. Então,
é tomando como ponto de partida esses referenciais, esses modelos teóricos, sem negá-los, mas reorganizando esses modelos teóricos, que eles vão criar aí o conhecimento da matemática incorporada ao currículo. E aí eles criam 4 dimensões. As ideias fundamentais da matemática, que são conhecimentos da matemática que vão justificar determinados procedimentos. Um exemplo muito simples aqui para nós é quando a gente está trabalhando, por exemplo, uma equação, e aí a gente, muitas vezes, nós, professores, acabamos falando, ou os próprios alunos falam, a ideia do passa. Se num membro da equação está a adição, a gente passa subtraindo. Agora, qual é a ideia fundamental da matemática por trás desse passa, por trás dessa técnica, dessa estratégia? O que justifica matematicamente determinado procedimento? Isso são as ideias fundamentais, e segundo os autores, é importante que os professores tenham esse conhecimento quando vão analisar, quando vão fazer uso de um material curricular. Uma outra questão, uma outra dimensão, são as representações e suas conexões, são as diferentes formas de se representar um objeto matemático. E aí, a gente sabe que eu posso representar um objeto pela linguagem algébrica, por uma linguagem natural, posso representar por quadros, por esquemas, por diagramas, por gráfico, a depender do objeto. Então, a depender do objeto matemático, há diferentes representações para esse objeto, mas muitas vezes o professor ou o próprio livro didático acaba privilegiando uma determinada representação. E aí a necessidade de se oportunizar ao aluno o contato com as diferentes representações. E, além disso, o contato com as conexões, com as relações que existem entre essas diferentes representações. Uma outra dimensão é a complexidade relativa às atividades. Então, é importante que um material curricular, que um livro didático, ele apresente no seu conjunto de atividades, sejam exercícios, sejam problemas, sejam investigação, seja que tipo de atividade que a gente queira chamar, mas é importante apresentar grau de complexidade, né, do ponto de vista matemático. Porque justamente esses graus de complexidade vão exigir dos alunos que eles manifestem, que eles explorem, que eles desenvolvam diferentes tipos de raciocínio. E aí o que a gente chama de demandas cognitivas. Então, é importante que um material curricular, ele apresente, subjacente às suas atividades, diferentes demandas cognitivas, para que os alunos possam, então, desenvolver aquela atividade e aí formar os conceitos e construir a aprendizagem. Por fim, a última dimensão são os percursos de aprendizagem matemática, que é uma referência que os autores fazem à categoria colocada pela Débora Ball e seus colaboradores do conhecimento horizontal do conteúdo. Ou seja, quando eu vou planejar uma aula de matemática, eu preciso compreender como que determinado conteúdo ele está distribuído ao longo do currículo, naquele ano letivo, e também toda a sua trajetória escolar do aluno. Aquele conteúdo ele não se faz presente apenas naquele período letivo ou naquele ano letivo, mas ele vai se fazer presente em outros momentos da trajetória escolar. Então, a abordagem que eu dou daquele conteúdo, né, naquele ano escolar, ela vai ter consequências em momentos letivos posteriores para os alunos. Então, para concluir, é importante que os professores desenvolvam e tenham esses conhecimentos ampliados quando vão se relacionar com os livros didáticos. De tudo isso que eu discuti, um marco teórico para a gente também estudar a relação dos professores e os materiais curriculares é justamente as características que estão nesses materiais e que se mostra para o professor como possibilidade de práticas pedagógicas, possibilidade de ação, possibilidade de criar práticas pedagógicas. Então, a depender das características que estão nesses materiais, a depender da riqueza de detalhes que aparecem nas orientações, elas vão oportunizar mais ou menos
práticas pedagógicas, mais ações dos professores. E aí, essas possibilidades de ação, essas diferentes possibilidades de prática, possibilidades de abordagem, possibilidades de intervenção, possibilidades de gestão de aula que o professor identifica nesses materiais, nós chamamos de affordance. E quanto mais possibilidades de ação, quanto mais affordances os professores percebem nos materiais, mais os professores se desenvolvem como tomando para si o controle do desenvolvimento curricular. Mais os professores se sentem preparados, capacitados para assumir as demandas de sala de aula, para assumir uma determinada autoridade sobre os processos de ensinar e de aprender matemática. E aí, a essa autoridade desenvolvida pelo professor, ou então conscientizada pelo professor e assumida em si, nós chamamos de agência, nós chamamos, claro que, fundamentados, orientados nos estudos do Anthony Giddens, né, que é um sociólogo que vai discutir o conceito de agência, mas a agência, como autoridade do desenvolvimento curricular, ela não está apenas no professor, ela também está nos materiais curriculares. Então, é muito provável que quanto mais affordances um professor perceba nos materiais curriculares, ou seja, quanto mais possibilidades de ação os professores percebem nos materiais curriculares, mais forte é a relação como reprodução. Portanto, é mais forte a característica desses materiais como agência. Portanto, os materiais como indutores do currículo, os materiais como assumindo o controle, assumindo a autoridade, né, do desenvolvimento curricular. Então, os conceitos de agência e de affordance são dois conceitos essenciais quando a gente discute a relação dos professores com os materiais curriculares. E aí, quando a gente volta, então, lá no quadro da relação, nós temos de um lado do quadro os professores, ao lado esquerdo aí, os professores, os seus conhecimentos, crenças e valores, e do outro lado, o lado direito, nós temos os materiais curriculares e suas propriedades e suas informações nesses materiais curriculares. Nos materiais curriculares, essas propriedades, essas informações, elas são percebidas pelos professores, algumas delas estão explícitas e outras estão implícitas, mas elas podem ser percebidas pelo professor. A depender do grau de conhecimento do professor sobre currículo, sobre resultados de pesquisa, sobre teorizações do campo da educação matemática, conhecimento da própria matemática, a depender dos conhecimentos do professor, ele pode perceber mais ou menos affordances. Quanto mais affordances são percebidas no material curricular, mais esse material curricular se assume como agência do desenvolvimento do currículo. Portanto, se assume como agência do planejamento e das práticas de sala de aula. Do outro lado, nós temos os professores, os seus conhecimentos, suas crenças e seus valores. E quanto mais os professores mobilizam seus conhecimentos, quanto mais conscientes nós, professores, somos dos nossos conhecimentos, mas nós nos assumimos como agente, mas a gente assume a agência no desenvolvimento curricular. E aí a gente vai ter, né, a relação, os diferentes tipos de uso e vamos ter como resultado a matemática e o seu ensino. Traduzindo, né, para o quadro do Matthew Brown, quando que vai ocorrer a reprodução? Quando os materiais se assumem como agência. E, nesse caso, nos materiais são percebidas um grau considerável de affordances, portanto, de possibilidade de ação. E aí, o que a Remillat chama de fidelidade curricular. Então, quanto mais os materiais se assumem como agência, quanto mais affordances esses materiais apresentam e são percebidas, maior vai ser a fidelidade do professor em relação ao material curricular, portanto, ele vai
reproduzir o material curricular. A agência também, ela pode estar tanto nos professores quanto nos materiais. É o que o Giddens chama de deslocamento da agência. Ora a agência está nos professores, ora a agência está nos materiais. Ora o poder de decisão está nos materiais, ora o poder de decisão está na agência. E aí também, em relação aos materiais, os professores percebem affordances, mas também percebem pontos de fragilidade nos materiais. Por exemplo, indução a erros conceituais. Por exemplo, a proposta de organizar a sala para trabalhar em grupos para resolver aquela atividade. E o professor já sabe, pelo seu conhecimento da experiência, chamando Tardif aí, ele já sabe que aquela atividade não vai funcionar, não vai causar o mesmo efeito esperado pelo livro se desenvolver em grupo, vai ser melhor trabalhar individualmente. Então, ele percebe ali um ponto de fragilidade. Portanto, vai ocasionar uma relação de infidelidade em relação aos materiais curriculares, que é justamente a questão da adaptação. Por fim, na improvisação, geralmente a agência está nos professores, ele percebe um grau considerável de restrições, portanto, de pontos de fragilidade, e aí se caracteriza a relação como infidelidade, ou seja, o professor ele acaba sendo infiel ao currículo, infiel ao material curricular, e é o que leva ele a criar as improvisações ali durante a aula. Por quê? Porque ele vai ver que aquilo que ele havia planejado, seja planejado no sentido de reproduzir ou de adaptar, durante a aula aconteceram algumas coisas que levaram ele a tomar determinadas decisões, né? E a mexer naquelas orientações que estavam lá nos materiais. Então, dito isso, se eu havia falado, né, que os conceitos de agência e de affordance, eles são centrais para poder estudar a relação dos professores com os materiais curriculares, são centrais conforme a minha concepção. Eu não estou aqui falando que o que eu estou dizendo seja a verdade absoluta, mas nos meus estudos, nas minhas leituras, né, nós temos considerado que os conceitos de agência e de affordance, eles são elementos, são conceitos centrais para se estudar essa relação, mas a esses dois conceitos estão conectados outras ideias, outras dimensões, outros conceitos, como, por exemplo, a ideia de fidelidade curricular, de planejamento conjunto, do contexto institucional, da descolonização do currículo, da questão da insubordinação curricular, do professor como produtor de currículo, a própria questão de conhecimento, crenças, valores e mito dos professores, e a cada um desses outros conceitos se relacionam outros conceitos. Então, nós temos aí toda uma rede de conceitos que são fundamentais o seu estudo para que a gente possa compreender melhor a relação entre os professores e os materiais curriculares. Claro que, a depender do estudo que a gente esteja desenvolvendo, nós não conseguimos dar conta de problematizar, de perpassar por todos esses conceitos, né? E claro que existem outros que a gente acabou não identificando e não colocando aqui, e que, obviamente, as novas pesquisas vão identificar. Por exemplo, eu havia falado que nos quadros anteriores, a agência está ou nos professores ou nos materiais. E aí, a Marilene, num trabalho que ela vai fazer para o seu segundo artigo da dissertação, ela chegou a outra conclusão, que a agência ela vai se deslocar para um outro agente. Existe um outro elemento, além do livro, além do professor, tem um outro elemento que também se configura como agência da relação entre os professores e os materiais curriculares, que vai implicar os modos como os professores se relacionam, fazem uso dos livros. Quem tiver curioso, é só buscar depois pela dissertação da Marilene, ela vai defender agora em dezembro, se tudo der certo, e vai estar lá no site do programa da Unimontes. Bem, então, é isso que eu preparei para a gente conversar sobre hoje. Claro que
eu acabei não abordando tudo que a gente acaba escrevendo sobre o tema, né? Eu tenho algumas publicações sobre isso, mas agora a gente abre o diálogo para poder conversar, para que a conversa possa se deslocar de a gente, né? Mas antes disso, quero aproveitar a audiência e fazer uma propaganda do nosso mestrado em educação lá na Unimontes. No nosso mestrado, nós temos uma linha de pesquisa em educação matemática, somos em 6 professores que orientamos em educação matemática, e o processo seletivo vai estar aberto aí para inscrição do dia 13 ao dia 28 de setembro. Então, quem está na região norte de Minas, quem gostaria de fazer o mestrado e estudar educação matemática, busque pelo edital. E quem tem interesse especificamente em estudar currículo, tá a gente aqui para poder colaborar. Então, é isso, eu agradeço o convite mais uma vez do Lucas, o convite que muito me honra, é um prazer estar com a comunidade do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp, primeiro programa do Brasil, que vai dar origem e que vai inspirar tantos outros, né? Todos nós, então, de certo modo, mesmo não sendo formados aí no programa, mas, com certeza, as produções do programa acabaram nos impactando, acabaram colaborando para a nossa formação. Então, a gente agora abre o diálogo para poder começar uma conversa. Lucas. Oi, Gilberto. Sou da comissão, e agora a gente vai abrir para as inscrições. Bem, também aproveito já para agradecer esse momento de fala. Então, pessoal, quem quiser se inscrever, pode colocar aqui no chat e a gente vai fazendo a ordem de inscrição. Bom, nós temos 2 pessoas inscritas, Lucas e a Rúbia. Lucas, por favor. Bom, Gilberto, obrigado pela fala. Então, foi um prazer ouvi-lo. O tema, ele muito me agrada, eu também venho pesquisando, só que mais especificamente livros didáticos, desde 2015, com o meu doutorado. Então, é uma problemática que aqui na Unesp a gente tem discutido muito. A Rúbia, que já se inscreveu também, que é a coordenadora do grupo de pesquisa, que eu faço parte. Bom, o que eu queria comentar, queria te ouvir, na verdade, um pouco, é que você bem pontuou a lacuna que existe, né, em pesquisas sobre o uso, né, como os professores de fato usam, né, esses materiais curriculares, esses materiais didáticos, e aqui a gente também tem a mesma percepção, né, faltam pesquisas nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco quais são os motivos que você entende que levam a essa falta, se é somente a dificuldade, realmente dificuldade de se inserir no ambiente escolar, o tempo que levaria uma pesquisa como essa, quais são os fatos que você acha que contribuem para que não haja pesquisas nessa direção? Perfeito, Lucas. Eu, inclusive, conheço a sua tese, muito interessante, você faz um trabalho ali de provas, de demonstrações presentes nos livros, né? Já dei batendo o olho nela, bem legal. Olha, Lucas, a princípio, a gente pode dizer que a própria cultura acadêmica brasileira, ela é uma cultura, quando a gente está falando de pesquisa que envolve livro didático, né, ela é uma cultura na qual se investiga muito características dos livros didáticos, como eu havia falado. Então, a gente vai, para o meu doutorado lá em 2015, eu fiz um levantamento no banco de teses da CAPES, e eu encontrei 4.080 pesquisas que investigavam livros didáticos. A grande maioria eram pesquisas do tipo análise documental, portanto, ia investigar no livro determinadas características, por exemplo, a abordagem dada à resolução de problemas, ou então, se apresentava, por exemplo, como que a questão como que estava organizado o conteúdo distribuído, entre outras coisas. Então, assim, eu acho que
esse ponto de lacuna que existe, né? A princípio, a gente pode dizer que é a própria cultura, que pelo fato de se estudar aspectos do próprio livro didático. Essa cultura, talvez, ela exista principalmente por uma questão de, como você destacou, que é o tempo de pesquisa. A gente sabe que uma pesquisa de mestrado, né, cada vez mais está diminuindo o tempo do mestrado. Nós temos agora 2 anos, que é o tempo do mestrado, basicamente. Claro que existe um tempo de prorrogação, mas a CAPES recomenda que seja 2 anos. E para você fazer um trabalho de acompanhar, de fazer todo um estudo de referencial teórico, de fazer todo um trabalho de acompanhar professor, de fazer entrevista com esse professor, fazer grupo de discussão para poder identificar concepções, enfim, alguns desses elementos, a gente sabe que demanda tempo. Então, seria mais ideal para os doutorados, talvez, a depender das condições. Se for um mestrando que apenas estude, ou seja, que não trabalhe, coisa que é raridade aqui no Brasil, pela própria nossa cultura econômica, enfim, talvez haja possibilidade. Então, essa questão, né, da própria cultura acadêmica e também do tempo do mestrado, eu diria que são 2 fatores que contribuem para que ocorra essa lacuna. Um terceiro elemento, eu chutaria, a gente, claro que não tem certeza, mas são suspeitas que a gente tem a partir das diferentes leituras que a gente faz, é que, primeiro, assim, nós não temos ainda um referencial teórico, né, consolidados, digamos assim, que nos ajude a compreender esse uso, que nos ajude a compreender o uso que o professor faz dos materiais curriculares. No âmbito dessas discussões, de estudos, de pesquisas, que acabam servindo para nós brasileiros como referencial teórico, é de 2010 para cá que a gente tem levantado, a gente tem descoberto pesquisa, ou seja, temos 10 anos aí de referencial teórico, né, e mesmo assim ainda não é amplamente conhecido. Por quê? Porque, obviamente, nós temos um conjunto bastante significativo de pesquisadores e nem todo mundo tem vontade de pesquisar sobre esse aspecto e também não é obrigado, obviamente, há muitas outras demandas de pesquisa. Então, eu diria que é isso. E talvez também o próprio, pelo fato de ser, digamos assim, uma certa novidade, né, é muito recente ainda a pesquisa que estuda, que procura tomar como objeto de análise o modo como o professor escolhe, analisa, seleciona e faz uso desse livro, ainda é bastante recente. A gente ainda encontra algumas pesquisas assim, como que os professores escolheram o livro do PNLD 2012, por exemplo, mas não é com o foco de como que o professor faz uso do livro ao planejar as suas aulas, ao realizar as suas aulas, ao voltar para o planejamento, ao refletir sobre esse planejamento. Não é pesquisa que leve em consideração um grupo de discussão e que leve o professor a perceber como que ele está se relacionando, por que que ele faz determinadas escolhas do livro, se o professor percebe ou não determinados aspectos dos livros. Então, eu acho que também a própria novidade, entre aspas, né, leva a poucas pesquisas nesse campo. E aí, claro que a gente tem crescido o número de pesquisas, como Marilene mostra na pesquisa dela, e, obviamente, que com os eventos, com as publicações, vai cada vez mais se tornando conhecido e vai abrindo margem para novos estudos, né? Rúbia? Boa tarde. Eu também queria agradecer a colaboração aí nas nossas reflexões. O tema, como o Masi já apresentou aí o nosso grupo, né? Então, o tema nos interessa bastante. Nós estamos até parecendo aqueles alunos que ficam mandando papelzinho na sala, sabe? A gente está ali no chat no paralelo, vibrando com alguns comentários. Por exemplo, a gente tem aqui a Fran, que está fazendo uma pesquisa justamente nessa direção que você está comentando, que é como é que os professores selecionam as atividades que eles vão levar para a escola, que conhecimento.
exercícios que estão lá, não resolve para poder fazer escolha, tem a questão de experiência, tem várias coisas que fazem esse movimento que você disse aí do conhecimento, talvez conhecimento especializado do professor, que é um pouco do que a gente tentou inicialmente seguir, uma análise, né, a partir depois da BOL, que era do pessoal lá de Uelva, né. Mas aí, assim, até gostei bastante, agradeço, não só a palestra, como para nós, assim, vou dar uma olhada nessas referências que você trouxe sobre a análise, né, para fazer esse referencial teórico, que é uma das coisas que eu confesso que a gente tem apanhado um pouco, assim, uma busca, sabe? Talvez a palavra mais certa. E aí eu te pergunto, assim, quando você trouxe alguns referenciais que vocês usam, eu fiquei me perguntando, porque o que eu mais encontro é sobre a questão do antropológico do didático, aquela linha francesa, né? E aí eu queria saber, assim, você não falou dela, então eu não sei se é porque você não gosta ou porque você não... Imagino que você conheça, né? Então, eu queria entender, assim, por que ela não está na sua lista, se é uma escolha, né? Assim, não sigo a linha francesa, ou não sei, assim, eu queria entender. Perfeito. Não é nenhuma escolha, viu, Rúbia? Porque, na verdade, é assim, claro que todo aquele conjunto de teorizações lá dos franceses, eles são bastante interessantes, mas eles são mais no sentido para que a gente fosse fazer um trabalho para analisar o livro propriamente dito. Então, um exemplo se eu vou analisar a característica das tarefas presentes no livro, seja a teoria antropológica do didático, seja o registro de representações semióticas, ou então a própria teoria dos campos conceituais, vai dar conta, né, com as suas categorias, com seus conhecimentos, vai dar conta para que a gente possa alcançar esse objetivo. No entanto, essas propostas teóricas dos franceses, elas acabam não colaborando quando a gente vai olhar para os modos como os professores olham para esses livros didáticos, ou seja, para como que os professores observam essas atividades, que conhecimento que os professores mobilizam, que pontos de fragilidade nós identificamos nos conhecimentos dos professores, que ponto de fragilidade os professores percebem nos livros e o que leva os professores a perceber. Então, esse referencial francês acaba não nos ajudando, embora seja importante para outros elementos, mas para essa característica específica, acaba não trazendo muita contribuição para nós. E é por isso que, tanto a gente, e principalmente os referenciais nos quais nós nos baseamos, na verdade, nem citam essas teorias francesas. Sempre citam mais modelos relativos ao conhecimento do professor, a características mais gerais dos livros didáticos. Porque a preocupação maior, quando se discute, quando se estuda a relação dos professores com os livros didáticos, com os materiais curriculares, claro que há uma preocupação na qualidade da abordagem dada a matemática no livro, mas a gente percebe que uma preocupação um pouco maior está na forma como o professor mobiliza os seus conhecimentos para interpretar aquilo que está no livro didático, para que ele possa compreender pontos de fragilidade, né, e para que ele possa, ao perceber esses pontos de fragilidade, criar situações que contornem esses pontos de fragilidade. Talvez nesse momento, nessa fase, esses conhecimentos do Chevalat, do Brousseau, enfim, de tantos outros autores franceses, ou de outras localidades, pudessem colaborar nesse sentido, mas não na forma como a gente fala de que o professor mobiliza o seu conhecimento para poder se relacionar com o livro. E também há uma outra discussão, que eu acabei não trazendo aqui, porque infelizmente o tempo não dá, que um aspecto importante também que a pesquisa tem considerada, principalmente a pesquisa do Grupo dos Estados Unidos, que é característica dos livros didáticos que colaboram para os professores ampliarem os seus conhecimentos, justamente porque esses pesquisadores colocam que há fragilidade na formação inicial, como nós aqui no Brasil já conhecemos, já debatemos, ou seja, por mais interessante que seja, por mais qualificado que seja determinado curso,
o professor sempre vai sair daquele curso com algumas fragilidades. E aí, a depender de como que esse livro foi elaborado, a depender da qualidade de informação, de orientação que ele apresente, ele vai colaborar para que o professor desenvolva conhecimentos, talvez naqueles pontos de fragilidade que ele acabou não desenvolvendo. Então, eu diria que é mais nesse sentido pelo motivo pelo qual as pesquisas não têm considerado especificamente esse conjunto de conhecimentos aí que os franceses construíram, né? Porque está no outro âmbito de interesse que talvez, pelo menos eu não vejo neste momento, como que esses conhecimentos poderiam colaborar agora, né? Quando a gente considera essa relação dos professores com os materiais curriculares. Legal. Não sei se eu pergunta, eu deixei mais dúvida. Não, essa é uma curiosidade, assim, porque a gente acaba, como você falou que viu várias pesquisas, né? A gente também faz uma busca e acaba, muitas vezes, claro que a maioria das nossas buscas cai mesmo, de fato, nos materiais em si. E aí fica, muitas delas, dessas que você menciona, inclusive aí nas localidades, né, que são de pessoas mais da linha francesa. Então, foi muito bom para nós conhecermos outras referências. Então, agradeço. E aí eu queria te perguntar também, essa última que você coloca aí, eu não conheço muito, e acho que para mim a principal, vamos dizer assim, colaboração que eu vou levar da sua fala, porque, assim, né, próximo dever de casa, lição para estudar esse texto que você coloca aí de 2017, mas que você diz que vem um pouco da Débora Ball, né? E, então, assim, eu queria só entender um pouquinho sobre isso, se você puder me contar um pouco, como é que você mostrou o que cada um trata, né? E isso está muito claro e parece esse mesmo. E parece muito legal. Ai! Fui dar o zoom, achei que tinha caído. Me parece muito legal. Mas às vezes, a gente aqui vinha estudando, né? Com mais, por exemplo, na Fran, em outras pesquisas no grupo e que eu oriento, o conhecimento especializado do professor que tem aí uma interseção, né? E aí eu queria entender como é que vocês fazem, se você pudesse me contar um pouquinho, claro que eu vou ler a pesquisa, estou esperando já, então, da sua aluna aí que você mencionou, que defende no fim do ano. A gente tem uma dificuldade um pouco de não trabalhar com caixinhas, sabe? Então, por exemplo, a fala do professor, assim, parece que está nas ideias fundamentais da matemática, meio que muitos trabalhos que a gente olha, você entre aspas, recorta a fala dos professores e sai colocando no quadro rosa, no verde, no azul. Então, assim, eu chamo de colocar nas caixinhas. Isso me incomoda um pouco, entende? Assim, essa forma de análise. Então, se você pudesse contar só um pouquinho, assim, sobre como é que você faz essa análise, essa discussão, por favor. Tá, para nós também é bem recente, viu, Rubia? Para ser sincero, a gente vai usar, em termos de análise, agora pela primeira vez. A Mari está desenvolvendo aí a pesquisa, digamos assim, para a construção do seu terceiro e último artigo da dissertação, e a gente vai tomar como referencial teórico principal esse modelo proposto pela Remilá e pelo Kim. Então, eu não vou te responder, pelo menos agora, eu não tenho condições de falar como que é na prática fazer a análise a partir dessas 4 dimensões. Mas, de onde que emerge esse modelo proposto pela Remilá e pela Kim? Primeiro, ela vai fazer uma retomada de diferentes modelos teóricos que vão discutir categorias de conhecimento profissional docente, tomando como ponto de partida, como qualquer outro modelo faz, o próprio modelo do conhecimento especializado do professor também, né, tem como ponto de partida o Schumann. Então, ela vai tomar como ponto de partida o Schumann, que a primeira questão que a gente coloca embora traga uma contribuição bastante significativa, mas ele não está falando especificamente da matemática. Então, a Débora Ball aí, como uma das primeiras autoras mais conhecidas da pesquisa brasileira, vai justamente fazer essa articulação com o campo da matemática. Então, ela vai tomar como referência, inicialmente, os estudos do Schumann, depois ela vai passar pelos estudos da Débora Ball,
ela vai citar também o Carrillo, com o conhecimento especializado do professor que ensina matemática, e ela também vai citar, também cita o Godino, que também tem a categoria do conhecimento didático matemático, né, dentro do enfoque ontosemiótico, e também cita um outro autor, que eu não estou lembrando o nome agora, mas que chama de quarteto formativo, quarteto matemático, eu não estou lembrando agora o modelo teórico dele, traduzindo para o português, mas que são modelos que criam, que desenvolvem, enfim, que elaboram categorias de análise. O que ela vai dizer é que, embora sejam bastante significativas e importantes para você discutir, para você falar sobre o conhecimento que um professor precisa ter ou desenvolver para ensinar matemática, eles justamente têm como foco esses diferentes modelos, eles têm como foco sempre o conhecimento que está centrado no professor. Eles pouco, timidamente, apresentam categorias de um conhecimento que está incorporado, que está presente no próprio livro didático, especialmente o conhecimento matemático. Por isso que ela vai chamar de conhecimento da matemática incorporada ao currículo. Ou seja, naquele material curricular, naquele determinado livro didático, aquele livro está materializando ali uma matemática, e está materializando um conjunto de conceitos, de definições matemáticas. E a forma como ele apresenta, como ele materializa, exprime para o leitor, para aquele que observa, para aquele que lê o livro, seja professor, aluno, seja quem for, exprime determinados conhecimentos. A questão que ela coloca é: que matemática, do ponto de vista do olhar do professor, quando analisa o livro didático, que matemática está presente naquele livro? Que matemática está incorporada naquele livro? E aí, qual é o conhecimento que o professor precisa desenvolver em relação a essa matemática que está presente naquele livro didático? Então, é baseado nessa inquietação, né, que ela vai dizer que esses diferentes modelos teóricos, embora sejam bastante significativos, eles não têm essa questão como ponto central de discussão. Eles vão procurar discutir outros elementos. E aí, ela vai trazer essas 4 dimensões que, no entendimento dela, vão dar conta de tratar desse conhecimento que o professor precisa ter em relação à matemática presente ali no livro. Veja que não aparecem outros elementos, como aparecem nesses diferentes modelos didáticos. Não aparece a questão de didática, de metodologia, por exemplo. Ela está preocupada com conhecimento matemático. Obviamente que a gente sabe que há intersecções, que há relações, que a matemática ela não está isolada do ponto de vista do tratamento lá no livro didático. Mas o ponto central dela é discutir o aspecto da matemática. Por isso que ela vai falar das diferentes representações dos objetos. Por exemplo, tem uma função lá no ensino médio, né? Será que ele é abordado apenas partindo do ponto de vista da linguagem algébrica, quando se apresentam as expressões f de x é igual a 5x mais 5, por exemplo? A gente já sabe, como professor que já tem certa experiência, que poucas vezes, ou que poucos autores abordam, por exemplo, o tema função, ou abordam a função em algumas atividades, partindo da representação gráfica para que o aluno chegue na expressão algébrica, por exemplo. Geralmente é o contrário. E ela está preocupada com isso quando vai falar de representação e das conexões entre as representações. E aí também ela vai falar das ideias fundamentais. A gente sabe, e aí, quando eu falo de ideias fundamentais, ou seja, quais são as justificativas matemáticas que estão presentes em determinados procedimentos que a gente chama de técnicas e que o aluno muitas vezes aprende sem compreender o significado matemático, a depender da formação do professor, a gente sabe o quanto isso é acentuado, o quanto que o professor ele conhece matemática, mas quando a gente vai observar uma aula dele em estágio, por exemplo, a gente percebe que o professor não consegue justificar alguns procedimentos. Por quê? E aí ela vai justamente abordar isso na dimensão das ideias fundamentais, ou seja, falta a esse professor conhecer as ideias fundamentais que justificam determinados procedimentos
que estão presentes em determinados procedimentos matemáticos. Ela vai citar nesse artigo, como exemplo, a divisão recorrendo à estratégia do algoritmo americano, que é aquele algoritmo mais prolongado que a gente conhece. E aí, muitas vezes, quando a gente trabalha com formação continuada e apresenta aquele algoritmo para o professor, a depender dos conhecimentos, a depender da formação do professor, a gente percebe nitidamente que o professor não consegue compreender o que está por trás, matematicamente falando, daquele algoritmo. Ou seja, que ali nós temos, por exemplo, o conceito de adição repetido, de subtração repetido, nós temos ali composição, decomposição, arredondamento, né? E várias outras técnicas que vão justificar aqueles procedimentos. Então, é nisso que ela está preocupada quando vai discutir. Ela deixa muito claro no artigo dela que ela não nega as outras categorias, mas ela apenas procura trazer um outro enfoque de discussão que contempla essas diferentes categorias, só que ela procura direcionar um pouco melhor para tratar do conhecimento que o professor precisa ter em relação a essa matemática presente lá no livro didático, dessa matemática que o livro didático apresenta em forma de atividades para os seus alunos. Maravilha, obrigada pela aula. Eu vou dar uma olhada. Esse que você disse é esse próprio de 2017, né? Isso, perfeito, é esse daí. Eu vou olhar, assim, confesso que agora eu fiquei ainda mais curiosa, porque parece um pouco da pegada, assim, me deu medo até, mesmo pegada profimática, o problema é tem que estar... Legal. Não é com essa pegada, não é com essa pegada profimática, é com a nossa pegada da preocupação da educação matemática em relação a isso. Né? Tá. Claro que eu falei um pouco empolgado, porque a gente acaba se empolgando e tem um pouco de interpretação minha também na minha fala, né? Mas aí você vai ler o texto e vai ser mais fiel a ela. Jóia. Bom, já tomei muito tempo aí da fala. Obrigada, viu? Imagina. E a gente continua aí a interação via Ana Paula, né, que tem o seu contato, etc. Exatamente. Obrigada. Imagina, Rubia. Fala. Pessoal, mais alguém gostaria de se inscrever? Marília, por favor. Só um minuto. Ana Paula, se o microfone tinha ficado aberto, eu não sei se eu te interrompi no momento da fala da Rúbia, não sei se você gostaria de falar alguma coisa. Bom, pode seguir, Marília. Oi, professor Gilberto. Acho que nos primeiros slides me chamou a atenção que você coloca algumas coisas do currículo, e aí existem algumas pesquisas sendo realizadas agora no Brasil, inclusive no grupo do professor Marcos Silva, da UFMS, que fala sobre currículo e livros didáticos e como eles atendem, né, a uma política cultural de fortalecimento do neoliberalismo, né? E aí, fortalecendo o sujeito como empresário de si, o aprender a aprender, essas coisas que ele vem pesquisando. E aí, eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento nas suas pesquisas em relação a isso, assim. E também porque tem algumas pesquisas já também que falam sobre o cerceamento dos professores, por exemplo, em relação ao uso do material nas escolas paulistas, né, que fica aquele uso obrigatório, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Marília. Polêmica, né, que você coloca aí. Você quer colocar fogo no grupo aqui. Mas, muito bem sua colocação. Primeiramente, quero dizer o seguinte, que eu sou um defensor do livro didático, eu sou um defensor do material curricular, né, e também sou um defensor do professor como agente, professor no sentido de agência do desenvolvimento curricular. Tudo, Marília, é uma questão de referencial teórico. Então, o grupo do Márcio, que é o meu colega de GT lá da SBEM, inclusive nós temos a mesma formação, né, professora Célia Carolino Pires, mas o grupo do Márcio, ele tem um referencial teórico diferente do meu. E são discussões bastante interessantes que nos levam para outras dimensões de reflexão, no sentido justamente dessa questão de pós-modernidade, dos efeitos que esses materiais curriculares podem causar e o quanto esses livros didáticos, e na verdade eles podem representar o poder
no sentido de controle de quem está no governo, e aí poder como político. Isso tudo é muito interessante, é importante e preciso de pesquisa e de estudos, mas o que eu discuto não vai nesse viés. Eu não nego tudo isso, né? Mas a gente não vai nesse viés por uma questão de opção e de escolha, e também assim, porque não há possibilidade da gente, infelizmente, abarcar tudo que a gente acha que é interessante de estudar. O que a gente procura estudar é fazer um estudo sem juízo de valor, ou seja, quando eu falo que o professor reproduz, adapta ou improvisa, quando eu falo que a agência está no professor, que a agência está no currículo, quando eu falo que o material possui pontos de fragilidade, ou ele possui muitas possibilidades, em nenhum momento nos nossos textos, e também no referencial que a gente tem acesso, coloca juízo de valor. É apenas uma constatação. Ou seja, a gente constata que o professor faz determinado tipo de uso do livro, a gente constata que um livro, para aquele grupo de professores entrevistado, é mais interessante ou é menos interessante. Claro que a gente tira algumas interpretações, mas sempre com o cuidado de não fazer nenhum tipo de juízo de valor. O que a gente sempre tem considerado? Que o material curricular, ele é algo extremamente importante, que ele precisa ser um material de consulta do professor, que cada vez mais o material, ele precisa ter uma linguagem, uma abordagem muito próxima daquilo que o professor vivencia em sala de aula, que atenda, de fato, as demandas e as necessidades de seus alunos, e que o professor também, cada vez mais, tenha conhecimento, tenha consciência dos seus conhecimentos, procure ampliar os seus conhecimentos, para que ele possa perceber os pontos de fragilidade do material, e ele possa, ao perceber esses pontos de fragilidade, criar o seu próprio material, criar a sua própria sequência de atividade, a sua própria sequência didática para trabalhar com esse material. Uma questão também que a gente sempre tem colocado é que o quanto é importante o professor, e nós também que trabalhamos, que temos como fonte de interesse formação de professores, embora não seja a nossa especialidade, mas a gente sempre está discutindo e tangenciando, né? O quanto é importante o professor perceber, compreender quais são os objetivos e quais são as intencionalidades que estão no material curricular. Por que eu digo isso? Porque por essa discussão de juízo de valor, é muito comum a gente ouvir frases do tipo, o professor não pode simplesmente seguir o livro. Não tem livro bom. O livro tem que ser uma fonte de consulta. Só que, a depender da qualidade de formação do professor, é muito mais interessante que ele siga fielmente o livro do que ele possa criar suas próprias atividades. Porque, às vezes, o livro, ele tem determinado objetivo, está muito explícito qual é o objetivo. Por exemplo, pode ser que naquela determinada sequência de atividades, a proposta do livro, o objetivo do autor, é fazer com que os alunos, ao resolver aquele conjunto de atividades, o aluno vai construindo os conceitos, o aluno vai formando os conceitos. Isso está muito forte no material da Prefeitura de São Paulo. Não é fazendo propaganda, não é que a gente conhece o material e sabe o grupo que está por trás dele. Então, tem uma sequência de atividades que leva os alunos a construir a aprendizagem, que não dar as definições de imediato. Só que, a depender das crenças e das concepções do professor, ele acha que está errado, que tem que chegar de imediato e falar qual é a definição do aluno. Veja que, nesse caso, a proposta do livro ela é mais interessante. Olha, quem de nós aqui não quer que o próprio aluno construa a sua aprendizagem? Tem um livro que oportuniza isso. Só que, às vezes, o professor entende que isso não é o interessante, não é o correto. Veja que o professor ele foi subversivo. O professor, ele se assumiu como agência, mas nesse caso que eu estou ilustrando aqui especificamente, o professor, ele foi completamente contra a proposta do livro didático. Né? E eu estou dizendo isso porque eu conheço professor que é exatamente assim.
Mas, por outro lado, também tem diferente. Tem o professor que trabalha com aquele determinado autor, que é fiel àquele autor, e aí, quando ele vai trabalhar, por exemplo, os números primos, lá no sexto ano, ele fala, opa, não é assim que trabalha, não é assim. O autor está fazendo aqui uma abordagem que não é interessante, tendo em vista o percurso de aprendizagem dos meus alunos, tendo em vista o quanto que os meus alunos já sabem, eu não posso apresentar do jeito que está aqui, porque eles não vão desenvolver, eles não vão construir como eu gostaria. E aí o professor, nesse caso, subverte. O que eu quero destacar é o conhecimento do professor. É isso que a gente procura destacar nas nossas discussões e nesses diferentes modelos que abordam o conhecimento profissional docente. Ou seja, traduzindo nós, professores de matemática, a gente precisa conhecer matemática, conhecer aspectos relativos à didática, à metodologia, conhecer resultados de pesquisa. Precisamos conhecer sobre currículo, para que, a partir desse conhecimento, aí sim a gente se empodere, com uma palavra aí, né, bastante pertinente ao grupo do Márcio, como você colocou, para que a gente possa se empoderar e perceber o que é interessante no livro, e aí eu uso exatamente como está lá, e perceber quais são os pontos de fragilidade, e aí eu faço as intervenções. O que não é interessante é a gente, enquanto professor, fazer intervenções sem fazer uma análise e sem ter a consciência do que a gente está fazendo e quais são as consequências que vai ter. Porque tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, com o livro didático, vai ter consequências para as aprendizagens das crianças. A questão é, nós estamos conscientes dessas consequências? A gente tem consciência que determinadas consequências serão boas e que outras consequências serão ruins? Talvez não estejam tão explícitas para nós como professores de matemática e também de outras disciplinas, quando a gente vai se relacionar com os livros para planejar e para realizar aulas. Então, seria isso, viu, Marília? Gostei da sua pergunta, muito provocativa, mas, assim, é uma questão de referencial teórico, tá bom? Bom, Franciele. Boa tarde, obrigada pela fala, Gilberto. Eu gostaria de saber como você vê como que as crenças e as concepções do professor estão presentes no uso do livro ou em materiais curriculares. E aí talvez eu estendo para você e para o seu grupo, já que a própria Eda também já trabalhou com a parte de crenças e concepções. Eu queria ver como que vocês veem essa parte de como é a presença e a influência das crenças e concepções no uso dos materiais curriculares. Obrigada. Obrigado, viu, pela pergunta. Olha, quando a gente vai lá para o quadro do Matthew Brown, e ele vai discutir, eu acho que está projetado aí, né? E eu vou até voltar para o quadro dele. Perfeito. Quando a gente vai para o quadro do Brown, aí os recursos dos professores, está falando de conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento do conteúdo, ele está trazendo o Schumann, a gente poderia trazer qualquer outro autor, eu poderia trazer, por exemplo, o modelo do conhecimento especializado do professor, eu posso trazer o modelo do Godin, ou então até esse próprio modelo da Remillard, para colocar aí do lado direito do quadro. Mas o que eu quero discutir é o seguinte, embora todo esse lado direito seja muito significativo e muito importante, eu acho que o ponto central, e a gente já até conversou isso lá no grupo da EDA em algum momento, são as crenças e as concepções, ou seja, é aquilo que eu, enquanto professor que ensina matemática, creio que seja verdade, que seja bom, né? São as minhas concepções relativas à educação, relativa à matemática, relativa ao ensino, que vão, de certo modo, direcionar, que vão canalizar aquele conhecimento que a gente coloca aí no quadro, para que eu possa enxergar o que está lá no didático. Então, muitas vezes, o que eu vou enxergar como bom ou ruim, eu vou fazer isso com o óculos da crença e da concepção e dos mitos. Essa questão, por exemplo, né, de que tem professor que tem como crença de que a aprendizagem, ela não é um processo de construção. A aprendizagem, ela é um processo de transmissão. Por mais que a gente tenha feito a licenciatura
nos anos 2000, por exemplo, e a gente tenha discutido vários textos que diziam completamente o contrário, mas o que eu acredito é que, embora eu possa até verbalizar, não, a aprendizagem é um processo de construção. Eu coloco, inclusive, isso no plano de aula, lá na minha escola. O meu aluno de estágio supervisão também faz isso. Ele fala, ele coloca no plano, coloca aquelas palavras bonitas, aquelas palavras-chave. O aluno crítico, reflexivo, tal, 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 e tal, tal, tal. E aí, quando ele vai desenvolver a aula, e ele vai fazer a abordagem, aí ele revela as suas crenças e as suas concepções. É aquela aula baseada na transmissão, no qual a organização curricular é na lógica disciplinar, e o professor é o principal representante do conhecimento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no exemplo anterior que eu dei, a gente vai ter alguns materiais que procuram levar os alunos, naquele conjunto de atividades, procuram levar os alunos a construir a sua aprendizagem, a formar conceito. O que ele aprende na atividade 1, ele usa para a atividade 2 e amplia, ajuda ele a tirar algumas conclusões quando está resolvendo a atividade 3, e faz com que ele perceba qual é uma estratégia para resolver determinado problema. Quando o aluno cria a estratégia, é o que a gente verbalmente fala dele construir a sua aprendizagem, dele construir a sua matemática. Só que se o professor não tem a sua crença e a sua concepção de que a aprendizagem, ela é um processo social, individual, construído pelo sujeito cognoscente, ele vai chegar e vai trabalhar com as definições. Por quê? Qual é a concepção e qual é a crença? De que o aluno ainda é aquele que chega à escola como uma folha em branco. É aquele que chega com o seu balde vazio e o professor precisa despejar o conhecimento. A mesma questão é quando a gente olha para muitos professores, especialmente dos anos iniciais, e sempre que eu falo isso na pedagogia, eu sempre me ameaçam de jogar cadeiras, é a questão de materiais manipulativos, materiais concretos, né? Os professores têm como crença, muitos professores, não são todos, mas boa maioria, de que o aluno só vai construir uma aprendizagem com sentido e com significado se ele puder explorar e manipular determinado artefato. E nem sempre é assim. Nem sempre o concreto é o concreto no sentido do palpável. Às vezes, ao desenvolver um problema e um conjunto de algoritmos, para aquele determinado conjunto de alunos, a resolução daquela atividade com algoritmos, com aquelas continhas armadas, digamos assim, como a gente seguramente fala, é um processo concreto. Foi concreto para ele, no sentido de significado. E, às vezes, ao trabalhar com o jogo, ou com material, com artefato manipulável, por mais interessante que seja, não foi nada concreto. Porque, muitas vezes, ao trabalhar com essas peças, com esses materiais, o conteúdo, embora o conteúdo para o professor seja o objeto matemático representado naquelas peças, mas para o aluno, o conteúdo é compreender o funcionamento das peças. Não é compreender a matemática que está representada nas peças. Então, o que eu diria é que, quando a gente olha para os recursos dos professores, merece especial atenção às crenças e às concepções. Obviamente que a gente precisa desenvolver mais estudos sobre isso, relacionado aos materiais, à relação com os professores, com os materiais curriculares, e a proposta que nós temos para o meu outro aluno, que é o Fabrício, que está aqui conosco, de acompanhar um grupo de professores que dão aula de matemática em escolas da educação no campo, e quando esses professores fazem a análise de determinado conjunto de livros para poder trabalhar com seus alunos, quais são as crenças e quais são as concepções que são reveladas e como que essas crenças e concepções acabam implicando os conhecimentos que os professores vão construindo ao se relacionar com esses livros. Tá? Então, é por aí. Obrigada. Imagina. Bom, mais alguém gostaria de se inscrever para uma última pergunta? Não? Professor Gilberto, a Gessiara está perguntando aqui no chat se serão disponibilizados os slides da apresentação. Claro, eu vou mandar para o Lucas,
e aí o Lucas deve ter o e-mail dela e dos demais, aí o Lucas distribui. Pode ser assim? Ah, ok. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, mais alguém? Se não temos mais ninguém, eu agradeço novamente, professor Gilberto, pela fala e passo a palavra agora para o Lucas. Obrigado, Ira. Bom, Gilberto, mais uma vez agradeço pela atenção lá desde o começo, em agosto, que a gente vem trocando e-mail, pela disponibilidade, por toda a sua fala, eu acho que enriqueceu bastante nossa forma de pensar, nosso grupo inteiro aqui, como a Rubia comentou, tá gritando, assim, os comentários, que acho que vai contribuir bastante para as nossas pesquisas. Então, muito obrigado novamente, espero que a gente mantenha aí o contato, a colaboração, e muito obrigado, e obrigado a presença de todo mundo que está aqui até agora, né? Lucas, em seu nome eu agradeço ao programa, aos alunos e aos professores, né, pelo convite, que muito me honra, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falar daquilo que a gente gosta de falar, que é aquilo que a gente estuda, que a gente pesquisa, né, sempre eu falei de pontos de fragilidade, também há pontos de fragilidade na minha fala, porque eu estou considerando um determinado referencial teórico, eu estou considerando muito a minha zona de conforto de fala, obviamente que existem outros pontos de vista, existem outros autores que poderiam ser acrescentados e ampliar a discussão, mas é isso que a gente se propõe, e claro que eu estou aberto ao diálogo, à conversa, e também eu coloco o nosso programa de mestrado à disposição, os nossos estudos, e vamos, claro, estreitar os laços e continuar dialogando sobre pesquisa em relação aos currículos e aos materiais curriculares. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, Gilberto. Boa tarde, então, pessoal. Até o nosso próximo encontro.